Durante milênios, a humanidade buscou no mundo natural não apenas sustento ou beleza, mas também inspiração profunda. As soluções engenhosas que a evolução criou no reino animal, aprimoradas ao longo de milhões de anos, muitas vezes superam em muito nossas tentativas iniciais de engenharia. Essa prática, conhecida como biomimética, envolve extrair ideias de design e processos da natureza para resolver problemas humanos complexos. Do mergulho gracioso de um pássaro à pele impenetrável de um tubarão, os animais estão continuamente fornecendo modelos para tecnologias revolucionárias que estão transformando a medicina, a energia, a robótica e até mesmo a exploração espacial. Por isso hoje separamos alguns dos casos em que a natureza inspirou na tecnologia humana. Mas antes nos ajude colocando um like no vídeo e se subscrevendo no canal para mais conteúdos como esse. O primeiro caso da nossa lista é sobre o bico do pássaro que inspirou o formato do primeiro trem-bala. Quando o trem-bala Shinkansen de alta velocidade do Japão, especificamente a série 500, foi introduzido pela primeira vez, enfrentou um desafio significativo de engenharia. Ao sair dos túneis, o trem, viajando a velocidades altíssimas, criava uma enorme onda de pressão atmosférica que resultava em um forte estrondo sônico, um ruído perturbador para os moradores locais. Os engenheiros foram encarregados de eliminar o fenômeno sem sacrificar a velocidade ou a eficiência. O engenheiro-chefe, Eiji Nakatsu, um apaixonado observador de pássaros, encontrou inspiração no martim pescador. Ele observou como a ave conseguia mergulhar do ar para a água, um meio muito mais denso que o ar, praticamente sem respingos. O segredo estava no bico longo e fino da ave, perfeitamente aerodinâmico para atravessar densidades variadas com o mínimo de perturbação. Ao redesenhar o nariz do trem para imitar o bico do martim pescador, os engenheiros reduziram drasticamente o ruído na saída do túnel. Relatórios observam que o nariz refinado também melhorou a eficiência e permitiu velocidades operacionais mais altas, atendendo aos rigorosos padrões de ruído ambiental, um caso elegante de engenharia que guia a natureza. Outro caso fascinante da nossa lista é sobre a pele do tubarão. O escudo natural contra bactérias. Os tubarões, apesar de sua reputação assustadora, possuem uma característica notável que os ajuda a se manterem limpos nas águas ricas em nutrientes do oceano: a pele. Em vez de ser lisa, a pele do tubarão é coberta por milhões de pequenas escamas em forma de V, semelhantes a dentes, chamadas dentículos dérmicos. Esses dentículos criam uma superfície microscopicamente áspera que dificulta a fixação de bactérias, algas e outros micro-organismos e a formação de biofilmes, um processo conhecido como bioincrustação. A textura única dos dentículos rompe a fina camada de água necessária para a fixação dos micróbios. Sem um ponto de apoio estável, os organismos são mais facilmente arrastados pelo movimento da água. Esse mecanismo de defesa natural mantém os tubarões livres do acúmulo de resíduos que frequentemente afeta outros animais marinhos e navios. Engenheiros desenvolveram uma superfície padronizada chamada Chartler, que imita a arquitetura microscópica da pele de tubarão. Em vez de matar bactérias, ela reduz a colonização, impedindo sua fixação. Hospitais estão usando superfícies padronizadas com Chartler em touchpads, maçanetas e instrumentos para ajudar a limitar o crescimento bacteriano, uma solução antimicrobiana passiva e livre de produtos químicos. O outro caso da nossa lista é sobre as nadadeiras de baleia que inspiraram as turbinas eólicas. As baleias jubarte, mesmo sendo muito grandes, nadam com muita agilidade. Elas conseguem fazer curvas rápidas e movimentos fortes para pegar suas presas. Por muito tempo, os cientistas se perguntaram como as nadadeiras tão grandes dessas baleias conseguiam se mover com tanta facilidade. A resposta está em algumas saliências chamadas tubérculos, que ficam ao longo da parte da frente das nadadeiras. Essas partes ajudam a baleia a se mover melhor na água. As saliências que parecem atrapalhar, na verdade ajudam. Elas fazem a água passar melhor pela barbatana da baleia, evitando perda de controle, aumentando a força que a empurra para frente e diminuindo a resistência da água. Isso ajuda a baleia a se mover com facilidade, mesmo em movimentos difíceis. Engenheiros usaram essa ideia, chamada de efeito tubérculo, nas turbinas de vento. Eles colocaram essas saliências na frente das pás, e isso fez com que as turbinas produzissem mais energia, mesmo com pouco vento. Também ficaram mais silenciosas e duram mais. Mais um caso intrigante da nossa lista é sobre os ninhos de cupins que inspiraram prédios que resistem ao calor.
Os cupinzeiros, especialmente aqueles encontrados nas savanas áridas da África, são maravilhas arquitetônicas, apesar das temperaturas externas que podem aumentar drasticamente, às vezes ultrapassando os 38 graus Celsius. A temperatura interna desses cupinzeiros permanece notavelmente estável, criando um ambiente perfeito para a colônia de cupins e seus jardins de fungos. Essas estruturas controlam a temperatura por meio de uma rede de túneis, aberturas e chaminés que facilitam a ventilação passiva. O ar quente e abafado sobe pelas chaminés centrais, enquanto o ar fresco e mais frio é aspirado por túneis próximos à base, resfriado pelo solo circundante. Esse fluxo de ar contínuo funciona como um sistema de ar-condicionado natural, sem necessidade de energia externa. Os arquitetos estudaram esses montes para projetar edifícios energeticamente eficientes. O Eastgate Center em Harare, de Zimbábue, é um excelente exemplo, utilizando resfriamento passivo inspirado nos cupins. Seu sistema de ventilação aspira o ar frio da noite e expulsa o ar quente durante o dia, reduzindo a dependência de ar-condicionado mecânico e diminuindo drasticamente o consumo de energia. E esses foram alguns dos vários casos em que a natureza influenciou nas engenhosidades humanas. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, nós ficamos por aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.